O Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizestes, sois culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário, eu lhe perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero revê-lo em minha vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe impõe com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo Apóstolo, Lyon, 1861. Graças a Deus. Do livro Autoajuda por Autoajuda, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Transformações. Hoje quero lhes falar sobre transformações. Tudo na natureza, a menor partícula se move. Nada acontece por acaso. Tudo está interligado. Nada se perde. Sua oração solitária não é sozinha. Ela se une a uma corrente cósmica que ilumina a todos. A união dos pensamentos se transforma em paz, em harmonia, em entendimento de luz. A luz está sempre presente no sol, nas estrelas, de dia, o sol com seu calor, sua energia curadora, sua alegria tocando tudo na natureza e revelando as cores diversas, lindas para
o homem se alegrar e reviver a cada dia. A luz da lua e das estrelas também é energia renovadora e deve sempre ser contemplada para que sejamos conscientes de que tudo é posto para todos. As árvores, os pássaros, os insetos, as cores harmoniosas das borboletas, dos animais, tudo é beleza, tudo é alegria. A tristeza é passageira, ela pode ser afastada de suas almas. A doença, as enfermidades podem ser dominadas através de suas mentes. Haja vista o que conseguem os hindus e os povos que aprenderam a se desligar da matéria e sublimarem suas dores e sofrimentos terrenos. Tudo se resume em uma só coisa: o amor. O amor de Deus, a Jesus, a seus familiares. O amor fraterno a seus amigos conquistados pelo seu caráter, pela sua humanidade que existe dentro de cada um. Sejam amigos, sejam sinceros e compareçam com sua fé nos momentos de crise, sempre que sentirem que alguém precisa de você. Que a falange de Francisco de Assis e de todas as falanges de espíritos amigos abençoem a todos. Fiquem na paz, graças a Deus. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e elevar nosso pensamento ao Pai Altíssimo. Amantíssimo Jesus, guias espirituais protetores desta casa, nossos mentores espirituais. Estamos aqui mais uma vez para agradecer e pedir. Agradecer por essa noite maravilhosa e pela oportunidade de estarmos aqui juntos, prontos para o trabalho edificante e para aprender seus ensinamentos, para a prática do bem e do amor ao próximo. Quero agradecer pelas graças que diariamente alcançamos, sem senti-las e muitas vezes sem merecê-las. Quero pedir pela paz mundial, perdão fraterno em todas as crenças e religiões, pelos nossos familiares, pelos que se encontram desaparecidos, pelos viciados, pelos que se encontram na sarjeta, pelos aqueles que acabam de desencarnar, aqueles que estão nascendo, aqueles que estão presos, aqueles que estão no manicômio, aqueles que estão no leito de dor. A todos aqueles que estão abandonados nas ruas, abrigos, asilos e orfanatos. Peço também, Senhor, que os espíritos obsessores e ignorantes que aqui estão possam ser orientados e encaminhar nossos centros de tratamentos espirituais. Senhor, um raio de sua luz servirá de bálsamo para todas nossas dores e aflições. Irmãos, vamos pedir perdão e perdoar. E assim, pedindo permissão para prosseguir mais uma noite de trabalho e estudos, dando todos juntos graças a Deus. Boa noite. Eu acho muito interessante quando a espiritualidade ela nos traz, às vezes, algumas informações, mas ela não traz essas informações de forma completa, né? Ela nos dá aquela deixa e nos deixa o trabalho de dar uma procurada, dar uma pesquisada, de tentar compreender aquilo. E aí, quando a gente consegue fazer isso, o que acontece é que aquele conhecimento passa a ser nosso, né? Não é um conhecimento que nos foi dado, né? Foi um conhecimento que nós buscamos, então ele passa a fazer parte da nossa essência. Se eles chegassem só nos dissessem, a gente escutava, compreendia, esquecia e continuava em frente. Então, dessa forma, a gente tem a oportunidade de absorver aquilo de uma forma mais integral. Uma desses conhecimentos que eles nos trazem, uma vez eles disseram o seguinte, que o caminho errado é sempre o caminho mais difícil. Num primeiro momento até parece certo, mas a gente começa a pensar, tem tantas pessoas tão boas que fazem tudo direitinho, que se dedicam a uma religião, a um serviço social, que são caridosas, amorosas, fraternas, amigas, e que têm uma história de vida tão difícil, né? Será que esse caminho está errado?
como pode o caminho errado ser sempre o mais difícil? Está faltando alguma coisa aí. E é onde a gente então começa a buscar para entender isso, porque errado eles não estão, são mais sábios do que nós, são mais preparados, mais vividos, têm mais conhecimento do que nós, eles não estão errados. Está faltando alguma coisa para que a gente possa compreender. Então vamos tentar entender. O que a gente vivencia na nossa vida são experiências que nós precisamos viver. Essas experiências que nós precisamos viver, elas são resultado de escolhas em que em algum momento nós fizemos. No exercício do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos agir, falar, fazer determinadas coisas. Essas coisas trazem consequências, e quando as consequências não são boas, geram compromissos, e esses compromissos precisam ser vivenciados, experimentados, para que a gente consiga amadurecer, resgatar, nos redimir do que possa ter sido causado por aquela nossa escolha. Essas escolhas, às vezes, nós fazemos em existências anteriores, às vezes fazemos nessa mesma existência. E esses compromissos vão sendo nos apresentados na medida daquilo que nós estamos preparados para suportar, que a gente possa dar conta. Nesse ponto, Deus é misericordioso, e se nós fôssemos dar conta de tudo que fizemos de errado, a gente não conseguia pagar essa conta nunca. Então, nós sempre vamos receber isso de uma certa forma aliviados, o suficiente para que haja o despertamento, para que a gente entenda, e uma vez que entendemos, aprendemos a lição, a gente pode passar para a próxima, e aquele restante da dívida, vamos dizer assim, fica então esquecida, anulada. A gente pode entender então que o que a gente está vivenciando hoje, as dificuldades que a gente possa estar vivenciando hoje, as experiências difíceis, às vezes com questões de saúde, que tudo isso, a causa principal somos nós mesmos, que em determinado momento fizemos uma escolha ruim. Essa escolha ruim, hoje, nos leva a esses compromissos, a essas experiências, então nós podemos entender que esse é um caminho necessário. É o caminho necessário à nossa remissão. É um caminho necessário para que a gente possa quitar aqueles nossos débitos. Se ele é um caminho necessário, ele é um caminho certo. Não é um caminho errado. Porém, diante desse caminho necessário que a gente está vivenciando, nós ainda estamos no exercício do nosso livre-arbítrio. E a forma como nós vamos vivenciar essas experiências é que vão determinar sermos mais ou menos felizes. Então, muitas vezes, uma situação que é difícil e que a gente vislumbra, não, se eu for por aqui, eu consigo aliviar um pouco esta situação, eu crio um atalho nesse caminho, mas eu sei que esse caminho que eu estou escolhendo aqui, esse atalho, na verdade, moralmente não é muito bom, eticamente é duvidoso, mas o fim justifica os meios, então eu vou por aqui. E aí ele vai ter algum momento ali de alívio, porque ele está buscando um caminho que está cortando, evitando passar por determinadas situações. Só que lá na frente, a consequência vai chegar. E aí, aquele caminho que era difícil e que ele conseguiu um atalho para aliviar, ele vai encontrar lá na frente muito mais difícil. Então, o caminho errado o levou a um ponto do caminho muito mais difícil. E aí vem aquela segunda questão. Nós somos inexperientes na vida, A gente está vivendo, a vida vai nos apresentando os desafios muitas vezes para nós, que para nós são novidades, e a gente não sabe exatamente como agir diante daqueles desafios. E qual a chance da gente acertar, qual a chance da gente errar, Pelo menos 50%. Para acerto, 50% para erro. Se a gente racionalizar bem, buscar ajuda e tudo mais, a gente tem uma chance maior de acertar. Mas, eventualmente, a gente vai achar algum caminho errado. E no momento que a gente vai começar a trilhar esse caminho errado, em algum momento a gente vai perceber que esse caminho está errado.
Por exemplo, eu quero sair do meu emprego para montar uma empresa. E aí você monta aquela empresa e você vê que as coisas não estão dando certo, né? E aí você tem dois caminhos. Você pode insistir, né, tentando buscar outras coisas que ajudem aquela empresa a andar, ou você pode desistir. Qual é o certo? Seguir ou desistir? Uma segunda decisão que a gente não sabe. E a gente vai ter que fazer uma segunda escolha. E a gente vai estar fazendo sempre escolhas, e às vezes certas, às vezes erradas. Sempre que o caminho for errado, ele vai se tornar mais difícil por qualquer razão, né? Sempre que ele se torna mais difícil, existe essa possibilidade de não ser um caminho necessário, de ser um caminho que nós estamos criando por uma escolha que foi errada. A espiritualidade nos recomenda, sempre que você percebe que está num caminho errado, volta e escolhe outro, né? Teimar em insistir naquele caminho errado, muitas vezes só vai te trazer um sofrimento que não vai trazer ganho nenhum, né? Só o conhecimento de que a teimosia, né, não vale a pena. Mas até que ponto se deve insistir? Até que ponto se deve tentar? A gente vai ter que descobrir isso. Mas sempre que a gente está nesse caminho de aprendizado, errando e acertando, isso faz parte do acerto. O que a gente tem que fazer é transformar esses erros em uma coisa positiva, num conhecimento que vai ser uma ferramenta a mais que vai me ajudar na próxima escolha que eu tiver que fazer. Então, esse caminho, apesar de às vezes ser um caminho errado, também é um caminho necessário, que a gente precisa seguir. Quando ele começa a ficar mais difícil, a gente tem que pensar, eu continuo de uma outra maneira ou eu tento voltar? Né? Porque continuar da mesma maneira a gente já viu que não dá certo. Insistir é teimosia, e a teimosia é um caminho errado. Então, quando os amigos espirituais nos dizem que o caminho mais errado é sempre o caminho mais difícil, é porque é de verdade o caminho mais difícil. Né? Nós temos aqueles caminhos que são necessários. Os caminhos que são necessários nos são apresentados como uma forma da gente aprender, da gente amadurecer, ganhar conhecimento, né? Para que a gente possa crescer. E esses caminhos necessários, quando nós começamos a buscar atalhos, ou quando nós buscamos insistir nesse caminho errado, né, o que a gente está fazendo é aumentando esse sofrimento, perdendo tempo, nos atrasando na nossa evolução. Né? Então, o que a gente precisa entender é que o caminho necessário é um caminho que precisa ser vivenciado com sabedoria. O que é vivenciar com sabedoria? O que eu estou vivendo é o que eu preciso viver nesse momento. Então, se hoje eu estou passando por isso, eu tenho que tentar transformar isso em alguma coisa positiva. Então, reclamar não adianta. Respira fundo, arregaça a manga e vamos em frente. Quanto mais alegria você conseguir colocar no seu coração, apesar de tudo, mais fácil esse caminho vai se tornar. Porque não adianta passar pelo caminho chorando. Porque chorando você enfraquece as suas energias, enfraquece seu sistema imunológico, vai adoecer e vai ficar mais difícil. Então, você está transformando um caminho necessário num caminho errado, porque você está fazendo a escolha errada para seguir o caminho. Resiliência, se reinventar, é uma coisa que nós precisamos entender e praticar. A amorosidade, nós precisamos praticar, porque o caminho, por mais difícil que seja, quanto mais amorosidade nós tivermos com esse caminho, aceitando o que a vida está nos oferecendo e agradecendo a Deus a oportunidade do aprendizado. Então essa amorosidade é importante, porque com essa amorosidade nós vamos conseguir nos relacionar melhor com as pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas que estão à nossa volta são importantes para nos dar apoio nesses momentos mais difíceis. Mas se a gente não tiver essa amorosidade, a gente vai começar a exigir das outras pessoas atenção porque eu estou sofrendo. Eu vou começar a exigir das outras pessoas o apoio porque eu estou sofrendo. E essas pessoas vão se fechar e vão se negar, porque elas não vão entender isso da forma que nós gostaríamos que elas entendessem.
porque nós estamos exigindo uma coisa que muitas vezes elas não estão dispostas, não estão preparadas para nos dar. Mas quando nós nos relacionamos com amorosidade, quem entrega amor recebe amor. Então, por mais difícil que seja o caminho, caminha com amorosidade, que aí as pessoas que estão à sua volta naturalmente vão te responder com amorosidade. Confiança. Deus não coloca em nosso caminho nada que a gente não tenha condição de dar conta. Tá? Tudo que foi colocado no nosso caminho é resultado das nossas escolhas, mas só é colocado à nossa frente aquilo que Deus sabe que nós vamos conseguir dar conta. Então confia na tua força, confia na tua capacidade e confia na sabedoria de Deus. Acorda de manhã, se enche de coragem e vamos embora. Hoje não deu, amanhã tem mais um dia, vamos tentar de novo. De uma outra maneira, de preferência, porque a gente já viu que ontem não deu certo, hoje vai continuar não dando certo. E dessa forma, a gente vai transformar os caminhos necessários em caminhos mais fáceis de serem trilhados. E não vamos acumulando erro sobre erro, transformando cada vez mais o caminho em um caminho mais difícil. É isso que eu queria trazer para a nossa reflexão. Nosso tempinho aqui já acabou. Vamos nos preparar para a nossa visualização.